Olá, seja bem-vindo a este Clube Executivo, um programa dedicado aos empresários, onde você vai aprender durante essa hora de programa dois temas muito importantes para a sua vida. O primeiro tema é sobre a área técnica que será ensinada pelo Bispo Silos, onde você vai aprender técnicas para poder fazer crescer o seu negócio. Na segunda parte, eu estarei aqui com você, Bispo Álvaro Gomes, para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero exortar desde já você que está nos acompanhando neste programa, mande através do número que está aparecendo em rodapé, pelo WhatsApp, o seu pedido de oração. Através desse seu pedido de oração, no final deste programa, eu vou orar por este pedido de oração e também vou orar por todos os empresários que estão aqui conosco. Ainda dá tempo de você que está aí deste lado, convidar outro empresário que precisa também de ouvir a palavra de Deus e segredos, técnicas para que um empresário possa crescer e vencer cada vez mais. Eu exorto você que está aí desse lado a entrar no nosso site www.igrejamana.com.br. Eu vou repetir, www.igrejamana.com.br. Neste site você encontra um espaço dedicado aos empresários, onde está escrito Homens de Negócios. Você clicando nesse espaço, você vai ter acesso a materiais incríveis, vídeos, ficheiros, para que você possa pôr em prática na sua empresa. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a este Clube Executivo, fique conosco e vamos agora ouvir uma música. Deus criou tudo perfeito para o homem desfrutar. Adão e Eva foram escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas para o diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As bênçãos que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus, com o seu infinito amor, enviou o seu filho para me libertar. Jesus foi à cruz em meu lugar, pagou a minha dívida, morreu para me salvar. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Porque Ele me libertou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Então estamos aqui juntos mais uma vez neste programa de Clube Executivo
Esse é um programa que é feito para você, que sai desse lado, que é um empresário, uma empresária que quer vencer na vida. E eu tenho certeza que você vai conseguir vencer com a ajuda de Deus. O nosso país, nós temos muitos empresários que lutam e se esforçam, e tenho certeza que você que está desse lado também é uma dessas pessoas. Mas a Bíblia nos ensina, não é? Que se Deus for conosco, vai ser diferente. E é por isso que você está num programa como esse hoje, porque você não quer apenas lutar na força do seu braço, mas você quer lutar com a ajuda de Deus e você vai vencer. Neste programa, nós dividimos em duas partes. Essa parte agora inicial, nessa parte nós estamos aqui juntos, é uma parte mais técnica. É como nós vamos preparar uma comida, né? Vai se preparar uma comida e se coloca vários temperos. E nós precisamos também na nossa empresa ter um tempero técnico administrativo para fazer também o trabalho funcionar. Em outros programas, nós já falamos aqui, conversamos sobre a importância do mapa orçamental. Não sei se você conseguiu estar conosco, não é? Mas nesse programa eu falei sobre a importância de ter um cash flow, de saber controlar, balancear as receitas e as despesas de forma que nós tenhamos um saldo positivo. Uma empresa, quando tem um saldo positivo, não é, tem perspectivas de crescimento. Mas quando uma empresa, um negócio, ele está com um saldo negativo, é um perigo, é um risco, não é? E precisa ser corrigido. E hoje eu queria conversar com você sobre um outro tema que é análise SWOT. Quem sabe você que está desse lado já trabalha com análise SWOT, já faz parte da sua rotina de trabalho. Mas há pessoas, né, há empresários, quem sabe você desse lado está começando, nunca ouviu falar sobre análise SWOT, não sabe o que é que isso significa. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para que você possa conhecer essa ferramenta e adaptá-la, né, aplicá-la ao seu negócio. Análise SWOT é um termo uma análise bastante ampla. Nós aqui não temos tempo para ir todos os pormenores, mas que vão ficar alguns conceitos gerais que você depois pode pesquisar mais sobre o assunto e aplicar no seu negócio. A análise SWOT, né, é uma sigla que ela vem do inglês e ela busca avaliar 4 aspectos: as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Toda empresa, né, todo empresário precisa saber analisar a empresa e também um projeto. Porque quando nós tratamos de uma empresa, por vezes, há uma possibilidade de um lançamento de um produto novo, há uma possibilidade de entrar em um novo nicho de mercado, alargar os produtos. E nesse momento é preciso fazer um estudo. Porque o que acontece às vezes, né, que uma pessoa ela tem capacidade financeira, a empresa está andando bem, e ela pensa, pronto, agora eu vou ter mais um produto, vou abrir mais uma filial. E não há critérios técnicos para isso, apenas eu acho que sim, eu acho que não. E a análise SWOT serve para que você faça uma análise um pouco mais criteriosa. É claro que cada um no final vai tomar a decisão, né? Esperamos que seja sempre positiva, sempre benéfica para a empresa. Mas ter critérios técnicos é importante. Então, na análise SWOT, nós falamos sobre forças, sobre fraquezas, ameaças e oportunidades, né? E quando nós falamos sobre isso, então é preciso fazer uma autoanálise da empresa e também dos produtos. Então, como é que você pode fazer, né? As fraquezas e as forças, elas são basicamente uma avaliação interna da empresa, enquanto as oportunidades e as ameaças são fatores externos. Como assim? Os fatores internos é aquilo que você consegue controlar, é sob o seu controle. E os fatores externos são aqueles que já não se consegue controlar. Eu vou aqui dar alguns exemplos, né? E você agora vai relacionando aí, vendo como é que você consegue fazer. Por exemplo, o seu produto. Como é que é a qualidade do seu produto? O seu produto ele tem um diferencial de mercado ou é um produto comumente encontrado? A qualidade do seu produto para você é uma força ou é uma fraqueza? O preço do seu produto, ele tem competitividade ou não? O seu preço hoje é uma força ou é uma fraqueza? Quem sabe você é dono de um restaurante. A qualidade da sua comida, né? É uma força, é uma fraqueza. A relação custo-benefício hoje, a qualidade da comida do seu restaurante, com o preço. A localização. A localização que você tem hoje, uma força, uma fraqueza. A qualificação do seu time, a qualificação dos seus colaboradores. Por vezes, uma empresa, ela
pronto, começou e ali não tem o corpo dos colaboradores, né, com a capacidade técnica adequada. Mas isso pode representar uma grande fraqueza, ou representar uma fraqueza que não é assim tão forte. Mas é preciso parar para pensar nisso. Nível de liderança. As instalações, a capacidade de produção, o conhecimento técnico. Você pode pegar uma folha, não é, de papel, quem sabe você agora mesmo aí que tá me assistindo, está aí desse lado, você pode fazer uma análise SWOT, você pode pegar uma folha e fazer como se fosse um quadrado, né, nessa folha. E de um lado esquerdo, digamos, você coloca lá as suas forças. E do lado direito você coloca as fraquezas. E você para pensar em cada um destes aspectos. Nós estamos aqui a conversar. Outro ponto também, não é, que nem sempre é levado em consideração, é o relacionamento com os clientes. Porque, por vezes, você que está aí desse lado, né, já é empresário, já tem a sua empresa, e você sabe que o seu produto é bom, o seu preço é competitivo, a sua localização também é boa, mas o relacionamento com os clientes, como é que está? Será que o cliente se sente bem atendido? Será que o cliente retorna? Será que você já tem fidelização dos seus clientes? Isso são indicativos para conseguir avaliar se aquele critério, digamos assim, é uma força ou uma fraqueza. E é claro, não é, que para uma pessoa que está começando agora o próprio negócio, quem sabe você acabou de abrir uma loja, acabou de começar uma fábrica, acabou de começar, não sei, um restaurante, para você esteja assim muita informação, mas eu quero te dizer que é importante parar para pensar nisso, né? Porque hoje em dia, quantos restaurantes existem? Hoje em dia, quantas lavanderias industriais existem, não é? Existem várias. E se você quer se destacar no mercado, você precisa ter um diferencial. E a análise SWOT serve para você fazer uma autoanálise, uma análise crítica da sua própria empresa, do seu produto, dos seus funcionários. Aquela empresa que ela consegue ter um diferencial, aquela empresa que ela consegue chegar no cliente para oferecer um produto ou um serviço diferenciado, né? Ela vai ter ali um ponto forte, diferencial, que vai poder aumentar a sua capacidade de atendimento, capacidade de clientes. Isso também é muito importante. Outro ponto, não é, que seriam as ameaças e as oportunidades. Nesse caso, nós estaríamos a falar de aspectos mais externos, como, por exemplo, a economia. Nessa tabela que vocês estão vendo aqui, não é? Nós conseguimos essa matriz, não é? Que a análise SWOT também pode ser entendido como uma matriz, onde eu tenho as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, esse segundo nível, né, essa parte de baixo, seriam as ameaças e as oportunidades, elas dependem de muitos fatores externos. Por exemplo, você na sua empresa não consegue controlar a economia. Se a economia está em ascensão, se a economia está em recessão, são fatores que não estão sob o seu controle. Mas essa flutuação da economia, isso para você é uma oportunidade ou é uma ameaça? A tecnologia. A tecnologia, a variação da tecnologia pode te favorecer ou não. Dependendo do teu segmento de mercado, imagine que você está aí e você trabalha com informática, trabalha com desenvolvimento de softwares, de programas, de aplicativos. Então, não é necessariamente ter apenas um produto. Aqui vai precisar de constantes atualizações. Por outro lado, determinados segmentos de mercado, não é? Que a tecnologia não influencia tanto. Claro que hoje em dia a tecnologia tem impacto em todos os setores, mas alguns o impacto é muito imediato e para outros o impacto pode ser amenizado, pode ser amortecido. A política e também as normas de meio ambiente. Imaginemos que você está aí e você tem uma fábrica, não é? E você lá vai produzir seus produtos e tal. E toda fábrica, ela gera rejeitos, ela gera resíduos, não é? Existem fábricas com resíduos sólidos, com resíduos líquidos, resíduos gasosos, são resíduos. E esses resíduos, eles precisam ser tratados. É preciso ter em atenção a como você descartar esse resíduo. É necessário tratamento? Em algumas fábricas, por exemplo, a localização é um fator fundamental. Fábricas, por exemplo, como bebidas, fábricas têxteis, são fábricas que demandam muita água. Então, eu preciso instalar a minha fábrica, a minha unidade industrial, perto de uma fonte de águas.
Mas onde eu vou instalar essa fábrica? Como é que são as leis ambientais para depois eu descartar os resíduos que eu vou gerar na minha própria fábrica? Então, quando a gente pensa em fazer um projeto novo, a gente não pode fazer, não podemos ter, às vezes, uma visão muito microscópica da coisa, assim, uma visão muito pontual. É preciso fazer uma avaliação mais abrangente para onde nós podemos ir, se aquilo vai ter rentabilidade ou não, se aquilo vai ter retorno ou não. Então, a análise SWOT ela serve para isso. E com essa análise SWOT feita, o que é que se pode fazer depois? É um plano de ação. Porque uma empresa depois de você avaliar as suas forças, o que é que você faz? Vai gastar mais tempo nos seus pontos fortes. E com as fraquezas, o que você faz? Não é fechar os olhos, não é fingir que nada aconteceu. Quem sabe o teu preço está muito elevado, está acima da média do mercado. Quem sabe a qualidade do teu produto ainda está aquém daquilo que os concorrentes fazem. Agora é preciso fazer um plano de ação. Como é que eu posso baixar o meu preço do meu produto? Quem sabe é ver os preços das matérias-primas. Quem sabe o teu fornecedor da tua matéria-prima está com preço muito elevado. Se você conseguir trocar o preço, baixar o preço da matéria-prima, o produto final consegue ficar com custo reduzido. Quem sabe também até mesmo a qualidade da matéria-prima, né? Porque quem sabe você vai lá e faz uma fábrica de fazer bolos. Existem vários ingredientes para fazer o bolo. Quem sabe aquela farinha que você está lá comprando, aquilo não é assim a melhor farinha de todas. Quem sabe você tem uma empresa de polpa de frutas, né? Faz sumos, faz sucos, né? Às vezes é preciso colocar determinados componentes, os espessantes, né? E aquele espessante pode ter uma qualidade superior ou inferior. Então, quando nós estamos aqui a falar de uma análise SWOT, estamos aqui a falar de um conceito geral. E como você vai aplicar essa análise ao teu negócio, vai depender do teu negócio. E esse plano de ação é como se fosse uma estrada, onde você tem hoje o seu ponto de situação e você tem um ponto onde você quer chegar. E esse plano de ação ele pode ser de 1 mês, 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Mas o importante é identificar as fraquezas para corrigi-las. Porque à medida que você vai corrigindo as suas fraquezas, né, e elas são eliminadas, e elas se tornam pontos fortes, o teu negócio vai ficar mais forte, né? Vai te gerar mais lucro, mais renda, mais receita, e é isso que todos nós queremos, né? Quando nós abrimos uma empresa, o objetivo não é apenas trabalhar, o objetivo é conseguir ganhar dinheiro, é conseguir rentabilizar ao máximo. E quanto mais a gente entende isso e trabalha neste sentido, é melhor. E com relação aos pontos fortes, né? Por vezes, um empresário tem uma tendência assim, eu sou fraco nisso, então vou corrigir isso. E claro que a gente tem que corrigir, mas também temos que entender que nos pontos fortes nós temos que gastar força. Porque quanto mais eu valorizar, conseguir puxar pelos meus pontos fortes, mais rápido eu consigo crescer. E agora vem uma conjugação, não é? Eu falei aqui de ambientes externos e de ambientes internos, né? Falei das forças e fraquezas e também falamos aqui sobre as oportunidades e as ameaças. Mas eu posso conjugar os meus pontos fortes com as minhas oportunidades. Eu posso conjugar as minhas fraquezas com as minhas ameaças para entender ao máximo que eu posso ir, né, o meu limite superior, e também entender um limite inferior do meu negócio. E se eu souber quais são os meus pontos fortes e eu identificar as minhas oportunidades, sabe o que vai acontecer? Eu vou me preparar, você consegue preparar a sua empresa para agarrar novas oportunidades que venham a surgir. O mundo moderno hoje muda muito rapidamente, né? As informações mudam e as pessoas mudam, estamos em constante mudanças, né? Recentemente tivemos essa questão agora do Covid, né? Nos últimos anos. Então, a questão da comunicação online, das reuniões online, parecendo que não, mudou muito. Então, vários segmentos de mercado começaram a ganhar força com isso. Coisas que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, existiam, mas que não tinham tanta força. Hoje em dia você tem treinamento físico online, você tem consultas médicas online, você tem reuniões, não é? Palestras, todas online. O que antes, claro que já existiam videoconferências, já existiam, mas com a frequência e a intensidade que nós temos hoje, não é a mesma coisa, não é? Houve um grande crescimento. Mas para as empresas conseguirem agarrar isso, né, essa oportunidade que apareceu, era preciso haver forças para agarrar uma oportunidade.
Era preciso haver força de pessoal técnico, pessoal qualificado, de equipamentos, é preciso haver caixa, capital para poder investir. Então, você que está desse lado também, precisa entender que daqui para frente vão surgir novas oportunidades, né? As oportunidades estão sempre surgindo. A questão é, estamos preparados para agarrá-las ou não? E se você que está desse lado e quer estar preparado, né? Uma das coisas que você pode fazer, não estou aqui a falar de uma única ferramenta, essa não é a única ferramenta, é uma delas, mas uma muito importante é essa, análise SWOT, né? Que em português a sigla seria FOFA, né? Onde nós conseguimos analisar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Então, foi muito bom estar com você. Espero ter contribuído aqui mais uma vez, né, para a tua empresa, para a tua carreira profissional. Ficamos nessa parte técnica por aqui, mas não sai desse lado e nós vamos continuar ainda com a parte espiritual. Daqui a pouco o Bispo Álvaro vai estar de volta e vai trazer uma palavra de Deus, né? Porque essa parte técnica é importante, é diferencial. Mas a Bíblia diz, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão a gente vai trabalhar. Então coloca sempre a tua confiança em Deus, usa esses princípios, mas a confiança e a força está sempre em Deus. Então, até o próximo programa, com mais uma parte técnica, e vamos ouvir agora uma música para encher o nosso coração com louvores de Deus, que também é muito importante. Deus me chamou para uma missão, resgatar os filhos teus. Dependia de mim para o ajudar. Como um bom soldado, não disse não. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Perguntei por que tinha que ser eu. Deus respondeu, porque muitos desistiam. Ele confia em mim, confia em ti, confia em nós, para resgatar os filhos teus. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor.
Então, estamos de volta. Depois de ouvirmos esse louvor, enchemos o coração com um louvor a Deus, com a palavra de Deus. Acabamos de ouvir o Bispo Silos, numa parte técnica. Então, eu agora vou vos trazer uma palavra de Deus. Vou encher o seu coração com a palavra de Deus. Mas antes de começarmos esta palavra, este ensino, eu quero exortar todos vocês que estão aí deste lado, todo empresário, profissional liberal, vendedor, você que tem um sonho de ser empresário, tem um sonho de abrir a sua empresa, deixe já o seu pedido de oração. Aí no rodapé vai estar a passar o número do WhatsApp, onde você pode fazer o seu pedido de oração. E hoje mesmo, no final deste programa, eu quero orar com você, eu quero orar pela sua empresa, eu quero declarar, ordenar o poder e a unção de Deus para a sua vida profissional. Quero também exortar a todos vocês que estão aí deste lado, entrar no nosso site www.igrejamana.com.br. Também vai estar passando no rodapé. Logo nesse site você vai encontrar à sua esquerda, na tela do computador, ou no tablet, ou telemóvel, um espaço que diz Homens de Negócio. Entre nessa área, onde você vai encontrar materiais, vídeos, ficheiros, para que você possa também fazer crescer ainda mais o seu negócio. Hoje, a palavra de Deus que eu vos trago, nada mais, nada menos também, que vamos dizer que é uma parte técnica espiritual. Por quê? Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida que Deus fez para que todo aquele que pôr em prática vai vencer e cada dia vai ser mais e mais forte com Deus. Eu quero falar um bocadinho sobre este livro hoje, Como Receber Instruções de Deus. Este livro você encontra em toda a Igreja Maná, onde você estiver, procure uma Igreja Maná mais próxima de você, para que você possa adquirir este material para estudar, para encher o seu coração de conhecimentos de Deus. Vou falar hoje sobre este livro, e a primeira coisa que eu quero falar é que tem muita gente que pensa que Deus é empregado. Como assim, Bispo Álvaro? É verdade. Tem muita gente que dá ordens a Deus. Ó, Deus faz isso, ó, Deus faz aquilo, ó, Deus faz aquilo outro. E muitas vezes as pessoas esquecem que Deus é Deus. Há muito empresário que passa a vida indo à igreja ou fazendo orações, fazendo pedidos a Deus e as coisas não funcionam. Por que que não funcionam? Porque nós não damos ordens a Deus. Nós devemos vir diante de Deus e pedir direção de Deus. Pedir para que Deus nos ajude consoante aos nossos negócios. Você que está aí desse lado, você chega-se diante de Deus e peça ajuda a Deus. Peça direção a Deus. Quando você pedir direção a Deus, Deus vai falar ao seu coração. Mas, ô bispo, como é então que Deus fala? Como é que Deus aparece? Deus aparece através da palavra de Deus. Hoje mesmo aqui, você vai ouvir alguns versículos bíblicos, e isso é Deus a aparecer para você, para a sua empresa, para o seu negócio, a te dar direção para que você vença. Outra forma que Deus aparece é pelo Espírito Santo de Deus em pessoa, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Algo que toca aqui dentro, algo que fala aqui dentro, de acordo com a palavra de Deus. Outras vezes, Deus também aparece por sonhos. Você, quando está com o coração cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, e quando precisa de Deus, Deus vai aparecer em sonhos, vai te dar direção em sonhos, vai mostrar coisas que você precisa de fazer na sua empresa, no seu negócio, nas suas vendas, diante dos seus funcionários, tomar decisões. Por vezes, Deus aparece em sonhos. Outra forma também que Deus aparece é por visões. Visões é algo muito importante. Você, de repente, está a buscar Deus, está na sua empresa e, de repente, você começa a ver Deus aparecer, ver a solução diante dos seus olhos, as coisas se movimentarem de uma forma sobrenatural. É Deus a te mostrar. Também outra forma é por profecias. Há homens de Deus, o nosso apóstolo Jorge Tadeu, por vezes ministra nas reuniões e lança palavras proféticas. E eu já vi muitos casos de homens e mulheres de negócios, empresários, profissionais liberais, até pessoas que têm o desejo de ter uma empresa, agarrarem nessas profecias e
colocar em prática e as coisas acontecem. E por último, como Deus aparece? Através dos homens de Deus. É verdade. Neste caso, eu estou aqui neste programa, não é? Diante de você e, na verdade, quem está aí é Deus, levando para você a palavra dele. Agora também Deus, ele também fala para quê? Para nos dar instruções, como nós devemos agir, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Deus aparece para nos ajudar, para nos abençoar e para nos avisar, assim como o bispo Silos disse, dos perigos, dos ataques. Também ele pode aparecer para te dar sabedoria, para que você possa crescer, não é? Nos seus pontos fortes e por aí vai. Mas como é que você vai conseguir, então, ouvir Deus, ter essa direção de Deus? O primeiro ponto sobre isso nesta noite, neste programa, é ter comunhão com Deus. Mateus 6, versículo 33. Você que tem uma Bíblia, tome nota desses versículos que eu vou dizer. E em Mateus 6, 33 diz que se nós tão somente buscarmos a Deus, a justiça de Deus, colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo o resto nos será acrescentado. É verdade. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós chegamos na empresa, você chega na sua empresa, aí no seu negócio, e começa a buscar Deus, ora a Deus, peça entendimento, sabedoria a Deus, Deus logo vai aparecer. Por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Quando você vai à igreja, honra a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas, você também está colocando Deus em primeiro lugar. Então é muito importante você ter comunhão com Deus. E o primeiro ponto da comunhão com Deus é meditar na palavra de Deus. Por vezes, a pessoa pensa assim, eu medito na palavra de Deus, eu já li a Bíblia 3 vezes no ano. E eu digo para você, por vezes não vai resolver muita coisa. Porque o meditar na palavra de Deus é você agarrar nos versículos bíblicos e praticá-los, trazê-los para a sua vida. É como se eu fosse num restaurante hoje e comesse um bom bife de picanha. Peço o bife de picanha e como de qualquer jeito. Não saboreio aquele bife de picanha. Mas quando eu pego um bom bife e saboreio, como, degusto aquele sabor, não é? Com aquele bom arroz, com feijão, não é? Que todo brasileiro come, você sente o sabor daquilo. Então, o versículo bíblico, você tem que sentir o sabor do versículo bíblico. Acabamos de falar de Mateus 6, versículo 33, onde diz que se tão somente nós buscarmos a Deus e colocarmos Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, tudo o resto é acrescentado. Só neste versículo bíblico de Mateus 6, 33, eu posso aqui investir muito tempo na minha comunhão com Deus. E posso pensar, se eu pôr Deus em primeiro lugar, se eu for à igreja, se eu fizer de Deus o parceiro da minha empresa, o que me vai ser acrescentado? E você começa a pensar. Primeira coisa é vida em abundância. Outra coisa é transferências de riqueza. Outra coisa é conforme está lá escrito em Deuteronômio 28. Se você obedecer Deus, todas as bênçãos virão sobre a sua empresa, virão sobre você, sobre a sua casa, te alcançarão. Você estará sempre por cima e não por baixo. Está vendo? O que isso está me levando? Está me levando a outros versículos bíblicos. Isso sim é meditar na palavra de Deus. O outro ponto de uma comunhão com Deus é algo que, por vezes, você que está nos assistindo pela primeira vez, pode parecer estranho. É a oração em línguas. O que é oração em línguas? É uma oração espiritual. E tem base bíblica. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 2, que diz assim: porque o que fala em língua estranha é a oração espiritual, não fala aos homens, mas sim fala a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Ou seja, a oração em línguas, ela serve muito, mas muito mesmo, para que eu possa me fortalecer em Deus. Para que o meu entendimento venha de encontro com o entendimento de Deus. Então a oração em línguas é algo muito importante. E você pode aprender isso mais em específico numa das nossas igrejas, não é? Ou através do site, onde você pode adquirir algumas outras palavras
espirituais e por aí vai. Outro ponto da comunhão com Deus é o louvor a Deus. Quando nós começamos esse programa, eu disse, agora vamos ficar com um momento musical, onde você vai encher o seu coração com louvores a Deus. Logo no final, quando o bispo Silos ensinou sobre análise SWOT, ele também disse, vamos ficar com um momento musical para você encher o seu coração com Deus. Então, o louvor a Deus atrai a presença de Deus. O louvor a Deus atrai a atenção de Deus. E isso é muito importante. Você louvar a Deus para atrair a presença de Deus. E isso tudo tem que ser com disciplina. Provérbios 23, versículo 23, diz assim, compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Ou seja, um empresário de Deus, um empresário que anda com Deus, um empresário escolhido por Deus, assim como eu disse em outro programa, que você faz parte, não é, de um time de Deus, você tem um talento, um dom dado por Deus. Se você for uma pessoa disciplinada com Deus, andar com Deus, se encher da palavra, Deus vai aparecer. Deus vai te dar as instruções que tanto você precisa para o seu negócio, para a sua empresa, para administrar os seus funcionários, para que você possa ter a sua vida edificada sobre a rocha. O que é ter a vida edificada sobre a rocha? É você estar cheio da palavra e pode vir os temporais, pode vir os problemas financeiros que o sistema do mundo traz, mas isso não é para você. Isso não é para a sua empresa. Por quê? Porque você vai estar cheio da palavra de Deus. Ok, Bispo Álvaro? Eu já aprendi que eu não posso dar ordens a Deus, eu já aprendi que eu tenho que ter comunhão com Deus para me encher da palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Não é ler a Bíblia toda de uma vez só, mas sim trazer esses versículos bíblicos para a minha vida. Aprendi que eu tenho que orar em línguas, que é a oração espiritual. Aprendi que eu tenho que louvar a Deus, não é? Que é outro ponto muito importante. Mas e agora o que que eu faço? Como é que eu vou pedir direção a Deus? Você que é empresário, você que está aí deste lado, como é que você vai pedir direção a Deus? A primeira coisa que você tem que fazer é dizer a Deus qual é o seu projeto. Se você não tem um projeto, você tem que imediatamente fazer um projeto. Escreva o seu projeto. Não basta apenas sonhar. Você precisa de sonhar e idealizar. Como é que você vai idealizar um sonho? Se você tiver um projeto deste sonho. Mas esse assunto de projetos vai ficar para o Bispo Silos, que ele faz a parte técnica e faz muito bem, e ele vai te ensinar em breve sobre como fazer projetos. Então, você vai dizer o seu projeto a Deus e depois vai falar com Deus. Não é? Deus é o nosso Pai. Deus é o seu Pai. Você então vai chegar diante de Deus e vai dizer para Deus qual é o seu projeto, quais são as suas ideias. Ó Deus, eu quero ampliar a minha empresa. Ó Deus, está aqui o meu projeto. Eu hoje tenho 20 funcionários, eu quero ampliar para 30 funcionários. Ó Deus, eu tenho um estabelecimento na rua tal e eu quero ampliar o meu estabelecimento ou mudar o meu estabelecimento de lugar para que eu possa crescer o meu estabelecimento. Então, você vai dizer a Deus quais são as suas ideias, porque isso é muito importante. E depois que dizer a Deus quais são as suas ideias, você vai pedir direção a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração chamada oração de Efésios. Nós chamamos assim na Igreja Maná, assim foi como o apóstolo Jorge Tadeu nos ensinou, em que nós pedimos direção a Deus para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar qual é a vontade de Deus em relação à empresa, em relação aos negócios, em relação aos projetos e tudo mais. Então você vai pedir direção a Deus. Peça a Deus que lhe fale, lhe mostre. E isso é muito importante. Pedir para que Deus lhe abra os olhos para que você possa enxergar de acordo com a vontade de Deus, unida ao seu projeto, unida às suas ideias, onde você pode chegar. E depois disso, já está? Não, não está tudo resolvido. Você precisa de esperar em Deus. A Bíblia conta uma história que uma pessoa orou e ela demorou para ter a resposta de Deus. Sabe por que ela demorou para ter a resposta de Deus? Porque quando Deus enviou a resposta, houve uma grande confusão, houve uma grande guerra espiritual,
para que essa resposta de Deus não chegasse a essa pessoa. Mas sabe o que aconteceu? Essa pessoa esperou, esperou, teve paciência até que a resposta chegasse e o assunto fosse resolvido. Então você precisa de esperar em Deus. Então, eu já tenho a minha comunhão com Deus, eu já coloquei o meu assunto diante de Deus, já coloquei as minhas ideias, não é, diante de Deus, e eu já pedi que Deus me abra os olhos, me dê direção para esses projetos. Agora eu vou esperar em Deus. Esperar é um verbo, e todo verbo é uma ação. Esperar sou eu fazer coisas. Então, no momento em que eu espero, no momento que você espera a sua resposta de Deus, o ok de Deus para os seus projetos, o ok de Deus para os seus alvos, o que é que você faz? A oração no Espírito, a oração em línguas, você louva a Deus porque o seu projeto já é um sucesso. É como um agricultor, Marcos 4, versículo 26. A Bíblia nos compara como um agricultor. O agricultor lança a semente à terra e depois ele espera. Ele espera o tempo certo para que a colheita possa vir. Então você espera em Deus, você louva a Deus, você acredita que já tem os seus projetos, todos com o ok de Deus e esperando em Deus a todo tempo. Não recorra a planos de segunda. Bispo, o que é planos de segunda? Não recorra ao sistema do banco, não recorra ao espiritismo, não recorra à bruxaria, não recorra ao horóscopo, porque esses caminhos, Deus não vai lá estar. Você não vai encontrar Deus nesses caminhos para dar o ok dos seus projetos. Você espera em Deus a todo tempo. Provérbios 3, versículo 5, eu gosto muito de mencionar essa passagem bíblica, porque lá está escrito que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E por vezes o nosso entendimento, a nossa sabedoria pode nos levar por caminhos onde Deus não está. Então espere em Deus a todo tempo. E depois, durante essa espera que você tenha comunhão com Deus e louva a Deus, e ora em línguas, e medita na palavra, e vai à igreja, e honra a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, sendo fiel a Deus, andando com Deus, fazendo de Deus o parceiro da sua empresa, fazendo de Deus o seu único sócio da sua empresa. O que você tem que entender? Você tem que entender que durante essa caminhada, você será visitado. Você será visitado ou por Deus ou pelo seu verdadeiro inimigo. E qual é o seu verdadeiro inimigo? É aquele que está escrito no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10. É o diabo. O nosso inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus também diz lá em João 10:10 que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando o diabo aparece diante desse seu tempo de espera, ele vai vir sempre para roubar, matar e destruir. Então, o diabo aparece como? Com sentimentos de raiva, de dúvida, de medo, de ódio, de retaliação, tudo para te roubar, para te matar e para destruir. Agora, Jesus também aparece, Deus também aparece com um sentimento de paz. Olha, eu ainda não tenho a resposta, mas eu estou a caminho, eu estou com Deus. Deus já está a providenciar a resposta, porque eu já levei o meu assunto diante de Deus. Eu não vou cobrar Deus, eu não vou dar ordens a Deus, porque eu já aprendi que dar ordens a Deus não vai me levar a lugar nenhum. Então Deus também começa a aparecer com esse espírito de certeza, com esse espírito de sucesso, com esse espírito de que as coisas já estão a acontecer. Quer veja, quer eu não veja, quer sinta, quer não sinta, as coisas estão a acontecer. Porque esse é o princípio da fé. Fé não é você, empresário que está aí deste lado, andar pelo que você vê, nem pelo que você sente. Fé é você andar pela palavra de Deus. Fé é você andar de acordo com aquilo que Deus promete. E aquilo que Deus promete, se você for fiel, se você andar com Deus, Ele é poderoso para cumprir todas essas promessas na sua vida, na sua empresa, na sua família, em todas as áreas da sua vida e sempre com abundância. Outra coisa que eu quero ensinar aqui neste clube executivo é esperar em Deus.
O que é esperar em Deus? Esperar em Deus não é fazer nenhuma decisão antes da resposta de Deus. Esperar em Deus é ser constantemente constante com Deus. É estar aqui conectado no clube executivo. É estar a encher o seu coração com a palavra de Deus. É ir à igreja, maná mais próxima aí da sua casa, da sua empresa, não é? É mandar pedidos de orações através do número do WhatsApp para que eu possa orar pela sua empresa, pelo seu negócio. É ser constantemente constante. É esperar em Deus. É seguir os conselhos de Deus através da palavra de Deus. Por isso que é muito importante a comunhão com Deus. Há um livro que eu não tenho aqui, mas você pode encontrar em qualquer igreja maná, chama Preparação Diária de um Cristão. Esse livro vai te levar a fazer o PDC, que é a preparação diária de um cristão. Nada mais, nada menos que a comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, você vai continuar a ser constantemente constante, esperando em Deus, fazendo a sua vida normal, com a comunhão com Deus, orando, sendo fiel a Deus. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai te dar todas as instruções que você precisa para a sua empresa, para o seu negócio e para todas as áreas que você precisa. Eu quero, antes de finalizar esta minha palavra espiritual, quero dizer para você que sirva a Deus, ande com Deus, fale com o pastor da Igreja Maná mais próxima aí da sua empresa. Continue conosco nos outros programas de Clube Executivo. Continue com a nossa programação. Acesse o site www.igrejamana.com.br. Envie os seus pedidos de oração. O mesmo número que está aparecendo em rodapé do WhatsApp, você também pode fazer um pedido de oração de urgência, de emergência. Mesmo quando não estamos tendo o programa, você pode mandar um pedido de oração neste número. Sabe por quê? Porque Deus quer e pode mudar a sua empresa, mudar a sua vida, sempre para melhor. Mas nunca esqueça, receba as instruções de Deus. E antes de nós finalizarmos, eu quero orar por você que esteve aqui comigo, quero orar pelos pedidos de oração, e eu peço que você coloque a mão no seu peito, feche os seus olhos e concentre-se nessa palavra. Concentre-se no que você aprendeu hoje, na análise SWOT. Concentre-se nessa palavra de comunhão com Deus, orar em línguas, esperar em Deus, porque eu sei que essa palavra vai fazer muitos frutos na sua vida. Então, com a mão no teu peito, eu estendo as minhas mãos e eu vou orar. Querido Pai Celestial, trago diante do teu trono todos os empresários, trago também, Senhor, todos aqueles que têm o desejo de serem empresários, os seus negócios, a sua casa, a sua família. E peço a Deus, dá-lhes um espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do entendimento de cada um deles, para que eles possam enxergar todas as riquezas humanas, materiais e espirituais que já lhes pertencem. Mostra-lhes a grandeza do teu poder que já está dentro deles, para que aconteçam sinais e maravilhas nos seus negócios, nas suas empresas, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, eu ordeno agora a bênção de Deus, a unção de Deus e o poder de Deus sobre a vida desses empresários, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, eu me despeço por aqui deste clube executivo. Eu desejo a todos vocês uma excelente continuação de semana, de grandes negócios, grandes oportunidades com Deus, e Deus vos abençoe e tchau, tchau.